Boa noite a todos. Que Jesus, esse mestre incomparável, esteja conosco, permaneça nos nossos corações, nas nossas vibrações, nos nossos pensamentos, à medida que todos nós que aqui viemos buscar entender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Às vezes viemos buscar algo que nós estamos necessitando, porque somos todos ainda necessitados do corpo e da alma. Então, que Jesus nos envolva. E, como preparação do nosso ambiente, nós abrimos a obra Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 103, Perante a Multidão. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Está em Atos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Senhor Jesus, mais uma vez, nós todos que aqui estamos nesta casa de Dr. Bezerra de Menezes, elevamos o nosso pensamento ao Senhor em gratidão por tantas bênçãos, oportunidades, amparos. Mas também, Senhor, rogamos que nós possamos algum dia ser merecedores de tantas bênçãos. Que a Tua luz, a Tua paz, a Tua infinita misericórdia não nos abandone e não nos deixe a nossa própria sorte, porque ainda estamos a caminho de sermos melhores, de estarmos melhores, dentro daquilo que o Senhor veio trazer há tanto tempo. E ainda estamos aprendendo as lições.
Nesta noite, Senhor, envolva a nossa companheira Ana Bastos, que fará o estudo da noite. Que ela possa ser intuída, amparada, para que nas lições da noite, cada um de nós encontre aquilo que aqui veio buscar, de aprendizado, de consolo e de entendimento. Todos nós que aqui viemos, seja no plano físico ou do plano espiritual, a tua doce presença envolva, conforte e reconforte os nossos corações. Graças te damos mais uma vez por tudo. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E é com muita satisfação que nós vamos receber a nossa companheira Ana Bastos, que hoje trará um tema muito interessante, né? Levanta. E vamos lá. A palavra é sua, minha irmã. Queridos irmãos, muito boa noite, que o Senhor nos abençoe, nos ampare, para que depois desta reunião a gente tenha algumas reflexões a mais para fazer, levando para a nossa vida diária um pouco daquilo que a gente pensou junto aqui. Embora o nosso tema, o nosso título da palestra seja Levanta, ela está embasada na parte 2ª do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Quando eu, comentando com os nossos grupos de estudo, falei assim, a coisa está um pouco complicada, não é isso? Mas vamos lá. A gente foi buscar um pouquinho por que Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E ele o fez com o objetivo de apresentar a justiça de Deus sob a ótica da doutrina espírita e organizando assim a obra O Céu e o Inferno. E isso foi em 1865, ou seja, há 160 anos. Seu conteúdo, retirando o véu do misticismo e do dogma das penas eternas que prevaleciam nas crenças religiosas da época, alcança alguns propósitos bem interessantes. A gente vai falar basicamente sobre eles, porque a gente precisa entender qual que é o escopo da obra. Quando a gente estuda aqui sobre criminosos arrependidos, se nós só lermos o capítulo, a gente fala assim, interessante, algumas pessoas cometem crimes e depois se arrependem. E aí? O que é que a gente faz com isso? Eu brinquei que nós todos somos criminosos arrependidos, e que bom que alguns estão arrependidos, porque nós muitas vezes passamos por um processo de imaturidade tão grande que, embora reconheçamos o crime, mas nós os justificamos. Então, passar por esse propósito é muito importante para o fortalecimento da nossa crença nos princípios da doutrina espírita, e a gente vai pegar lá os 15 princípios básicos, em algum momento alguém trará aqui para as nossas reflexões, e ainda com a reflexão racional de que a misericórdia divina é muito mais patente do que a gente pode medir, do que a gente pode aferir. Então, um desses propósitos é esclarecer a justiça divina. Deus é imparcial e misericordioso, o que contrasta com a punição eterna, o que é incompatível com a sua bondade. Lá no comecinho do Livro dos Espíritos, vamos ver que Deus é soberanamente justo e bom. Como ser bom, botando a gente para sofrer uma eternidade, lembrando que eternidade não tem medida, é eternidade,
sendo que a gente pecou aí uns meros 70, 80 anos, né? Para a nossa contagem de tempo é muito, mas para a eternidade é um tiquinho assim. E aí a gente vai sofrer a eternidade. Onde está essa bondade divina? Justiça a gente até pode entender, porque os 80 anos dentro da vida pode ter sido a vida toda. Então a eternidade é o tempo todo, mas considerando aí bondade, esse quesito fica faltoso. O outro item desse propósito é demonstrar a imortalidade do espírito e suas consequências morais. Isso também nós vamos entender isso no estudo da obra toda, o céu e o inferno. Através das entrevistas com espíritos conhecidos e desconhecidos, demonstra que a condição destes no mundo espiritual é uma consequência direta dos seus próprios atos, escolhas e o progresso moral durante a sua trajetória terrena. Uma vez perguntaram para Raul se a morte é uma coisa boa. Ele falou, depende. Quem soube viver bem, a morte é uma coisa boa. Quem consegue viver mal, a morte é uma coisa ruim. Então tudo vai depender dos nossos passos, das pegadas que nós deixamos por onde nós passarmos. Um outro propósito é retirar o temor da morte. Esse grande enigma, né? Nossa, alguém está nas portas da morte, que medo! Por que nós devemos temer? Qual é a razão disso? Lembrando que mais se teme o desconhecido. É por isso que nós tememos tanto. Presumidamente, o espírita não deveria temer a morte. Presumidamente, né? Daí Kardec busca explicar que a morte é apenas um portal entre as duas formas de viver, encarnado ou desencarnado, vida material, vida espiritual. Ou seja, a morte não é o fim. Que bom que não é o fim. Meus sonhos continuam, meus planos vão se desenvolver, meus medos vão se apagar, porque eles vão se defrontar com as realidades muito mais pujantes e vibrantes do que aquilo que eu via antes. Um outro propósito é apresentar fatos e testemunhos, aquilo que a gente falou, entrevistando espíritos conhecidos e desconhecidos, mas o que é que eles nos dizem? Para legitimar as afirmações teóricas, Kardec reúne na segunda parte, essa que nós estamos estudando, depoimentos, relatos, entrevistas com espíritos de diversas categorias. Outro dia, se não me engano, a Severina falou dos espíritos felizes, Carla falou dos espíritos suicidas, e hoje a gente vai falar de uma categoria que vamos chamar de sofredores, mas na verdade são os criminosos, mas os criminosos sempre serão sofredores, que expõem as suas experiências e manifestam a sua opinião diante da nova realidade. A gente tem direito de dar opinião, encarnado ou desencarnado. Aí derruba aquele discurso, né? Muitas pessoas falam assim, não tem jeito de a gente saber porque ninguém volta para contar. Voltaram. Contaram. Os felizes, os suicidas, os criminosos, os sofredores, os que não estão nem aí, voltaram e continuam voltando, mas só que é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. O quinto propósito é promover a transformação moral. Por afastar a base que sustenta o materialismo, demonstrando a realidade da vida espiritual, convida o indivíduo a repensar sua conduta enquanto vive. Redefinir a trajetória espiritual é sempre decisão pessoal e intransferível. Quem quiser ver o seu céu e a paz interior, a consciência tranquila, a felicidade, ou o seu inferno, que é o sofrimento, a culpa, tem o seu presente para fazê-lo. Então é hoje que a gente
constrói, que a gente elabora, que a gente projeta e dá senso de realidade ao nosso céu ou ao nosso inferno. Divaldo Franco tinha um amigo que era um bom vivant, aquele cara que não queria saber de nada. Deixe eu viver o meu dia, porque amanhã eu não sei nem se eu estou vivo aqui. E, naturalmente, vida um tanto quanto desregrada, e ele perguntou para o Divaldo assim: Divaldo, você acredita mesmo nessas coisas? Eu acho que a gente tem que viver o hoje, sabe? Tá com vontade de beber, bebe, tá com vontade de namorar, namora, a pessoa, você não gosta de hoje, pega outra manhã, tá. Aí o Divaldo falou com ele assim: olha, talvez eu esteja errado, mas eu só vou saber depois. Mas talvez eu esteja certo, e também eu só vou saber depois. Mas eu prefiro ter uma disciplina hoje e viver a eternidade naquilo que eu penso que é a felicidade, do que eu viver hoje sem peia, sem disciplina, por algum tempo, e depois passar uma eternidade sofrendo. Diante disso, o amigo repensou. Divaldo não disse a ele que ele estava errado? Divaldo não disse a ele que aquilo em que ele acreditava era a verdade suprema? Mas isso é minha escolha e é a sua escolha também. Então, nosso céu ou nosso inferno é construção de hoje. Para a gente preparar esse estudo, eu procurei uma frase que eu acho muito interessante, que foi perguntado a Chico quem é o criminoso. E para eu colocar a frase direitinho, eu fui na internet, coloquei lá Chico Xavier, criminoso. E a resposta veio através de um texto produzido pela inteligência artificial. Chico Xavier não é um criminoso, muito ao contrário. Suas ações estão associadas ao bem-estar dos necessitados. Seu testemunho é de humildade, doação e amor ao próximo. Até a inteligência artificial sabe que Chico não é um criminoso. E aí, que bom que as nossas passadas na Terra mostram para os outros, sem a gente precisar fazer propaganda de si, aquilo que a gente é. O Chico sempre procurou validar as suas respostas consultando Emmanuel. E aí, com aquele jeitinho dele, ele fala: Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós quando foi descoberto. O criminoso é sempre um de nós quando foi descoberto. Aí a gente vai e fala assim: não, mas eu não fiz, não cometi nenhum crime. Não nos esqueçamos que somos espíritos imortais. E assim como os seixos rolam no leito do rio, nós estamos rolando através dos séculos de reencarnação em reencarnação. Uma vez caídos, outra vez levantados, ou às vezes caindo de novo. Mas somos sempre alguém que está no processo de reabilitação. E sendo assim, reflitamos que o passado é o passo que foi dado. E importa mais ressignificar valores e atitudes e seguir em frente. Não ficarmos presos a esse rótulo que porventura nós queiramos taxar na nossa própria testa. Nossa, mãe, eu sou um criminoso. Tá, e aí? Na própria jurisprudência aí, a pessoa, uma vez que ele cumpre a sua pena, ele já nem pode mais ser chamado de tal criminoso. Então, por que nós carregaríamos essa peixe conosco? Pois à frente, o Cristo espera por nós, de braços abertos,
esperando que a gente chegue e ele sem preocupar com as nossas quedas, com os nossos erros, com as nossas infantilidades, com os nossos enganos. Ele espera por nós. Mas vamos entender de fato o que é crime e o que é criminoso. Vemos que Emmanuel responde quem é o criminoso e nós queremos saber o que é o criminoso. Crime é a ação que viola a lei, um delito. Poderíamos chamar o roubo, homicídio, estelionato, lesão corporal, cárcere privado e vai que vai. Só que a lei divina e a lei humana têm pequenas diferenças. Existem ações ou atitudes que são consideradas pecados graves diante de Deus, mas que para as leis e as percepções humanas podem não ser vistas sequer como crimes leves ou infrações, pois a lei divina e a lei humana têm natureza e alcances diferentes. Na obra Libertação, de André Luiz, Chico Xavier, nós encontramos um relato interessante. Gúbio está seguindo em direção a uma zona umbralina e quando a gente começa a colocar a imaginação, né, você imagina assim que tem uma cancela, um setor onde todo mundo que vai entrar nessa área vai passar por ali. E ao passar nessa área, que poderíamos chamar de triagem, as pessoas são classificadas. E André Luiz e o seu colega, que eu não me lembro agora quem que era o seu colega desse livro, Libertação, eles vão morrendo de medo, que vai assim, nossa, e se eles identificarem que nós somos trabalhadores? Eu, não, os equipamentos deles não conseguem medir o bem, eles conseguem medir o mal. Então, quando eles nos medirem, eles vão nos colocar como insensíveis, ou seja, o aparelho não vai definir. Ok. Aí passa uma senhora e ela é catalogada como caluniadora. Ela fica muito indignada porque ela era uma pessoa correta, ela era uma dona de casa, ela nunca caluniou ninguém. Seu crime: caluniara o seu próprio corpo para obtenção de afastamento do trabalho e recebimento de vantagens indevidas. Caluniadora era o rótulo da nossa irmã. Dentro da lei humana, isso tem alguma punição? No máximo, uma fofoquinha da vizinha, falando, lá, tá vendo, fulano? Tá lá inteiraça e comendo as custas do governo. O máximo que poderíamos ter isso. Mas, de acordo com a lei moral, ela era uma transgressora, caluniadora. Então, criminoso é qualquer pessoa que pratique um delito. E aí vem outra questão, né? Porque de acordo com a autonomia político-administrativa, o que é crime aqui pode não ser crime no outro país e vice-versa. Então, até por causa disso, é preciso a gente ter muito cuidado quando a gente vai para outro país, tem que conhecer as leis, senão a gente acha que está tudo bem e chega lá a gente vai ser enquadrado, né? E a depender da irrazoabilidade da lei, para Deus será considerada apenas pueril. Aí a gente foi dar uma olhadinha assim, em algumas leis que são muito curiosas, pois assim, se joga chiclete na rua, paga uma multa, é crime. Aí você pensa assim, diante de Deus, o que isso pode ser? Essa pessoa vai ser considerada criminoso? Não, mas talvez, se você pensar mal do seu irmão, que a lei humana não vai te alcançar, diante da lei divina, é um crime grave, porque somos todos irmãos e devemos tratar o nosso próximo como gostaríamos de ser tratados. O jovem, aí diante disso, né, o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é, o jovem perguntou a Chico, como saber se estamos no caminho certo? Aí a gente já ouviu alguém falar assim, no meu lugar, o que faria Jesus?
Não façamos essa pergunta. Não façamos. Porque se você falar assim, gente, tem, por exemplo, um inverno rigoroso e todo mundo precisando, no meu lugar, o que faria Jesus? Multiplicaria os cobertores. Mas nós não podemos fazer isso. Mas então, Chico fala assim, é o caso de se perguntar, o que fiz hoje que um amigo de Jesus não teria feito? Esta é a regra. Um amigo de Jesus. Porque Jesus falou, se sois os meus amigos, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então essa é a regra. Estou no caminho certo como? O que eu fiz hoje que um amigo de Jesus não teria feito? Isso é pessoal. Cada um define o que está certo e o que está errado. E o que quer o mestre de nós? De mim, de vocês? Magistralmente, Eurípides Barçanufo nos dá uma receita. O Barçanufo, aliás, é bom a gente lembrar, um cara que viveu apenas 38 anos no nosso mundo, nasceu no dia do trabalho e morreu no dia de Todos os Santos. Eu acho que ele marcou bem esse intervalo aí para dar, até com esse ato de nascer e morrer, uma liçãozinha para nós. Mas ele disse, primeiro, sejamos bons, depois seremos felizes. Regra bacana, regra simples. Primeiro, sejamos bons. Não é bonzinhos, não. Bons. Tenhamos bondade no olhar, no falar, no agir, no pensar. Desenvolvamos a bondade na caridade, a bondade no trabalho, a bondade no estudo, a bondade no ouvir. Sejamos bons. E ao sermos bons, seremos felizes. Temos praticamente a mesma resposta quando os espíritos responsáveis pela codificação espírita lançaram a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E aí a resposta é uma interpretação minha, não peguei ao pé da letra. O impositivo da encarnação é para que o espírito se torne partícipe da construção e evolução da obra do Pai, colaborando para e passo com seus irmãos. Como é que a gente colabora com o nosso irmão sem bondade, sem fraternidade? Não tem como, então sejamos bons. Ou seja, outro motivo não há além de fazer o bem. E cada vez que nos afastamos desse propósito, somos colhidos pelo desafio, que pode ser a dor ou o sacrifício, para retornarmos ao roteiro principal. De novo, o que fiz hoje que um amigo de Jesus não teria feito? Kardec nos oferece, agora já entrando direto na questão do capítulo 6º, da parte 2ª, ele nos oferece 5 exemplos de espíritos que percorreram a estrada do crime e se arrependeram. Interessante notar nesses relatos que alguns se arrependeram imediatamente. Desencarnou, arrependeu. Outros levaram muitos anos para se arrepender. E é notório lembrar que quanto mais se demora a ser colhido pelo arrependimento, mais se sofre. Aí às vezes o espírito fala assim, eu estou no inferno. Tem inclusive um dos espíritos que fala, eu estava no inferno. E era um religioso. Interessante isso também. Né? Então, quanto mais a gente se demora a compreender a lei de amor que deve vigir sobre os nossos atos, mais nós sofremos. Então, vamos acompanhar as suas histórias. E são trechos curtos de suas histórias, nós não vamos nos alongar, foi filho de quem, morou aonde, não, é rápido. É só para a gente entender. Um criminoso que se arrepende. Mas vamos procurar também em nosso coração um espaço
para sermos gratos a eles, porque foi através de suas experiências que nós pudemos observar e aprender um tanto mais sobre a dor que pode morar nos nossos corações pela nossa falta de amor ao próximo. É muito difícil expor as nossas feridas em praça pública. A vergonha aumenta consideravelmente a dor que carregamos. Um dos espíritos, inclusive, na primeira vez que ele é evocado, ele não comunica. Aí depois perguntam para ele, por que você não comunicou? Ele falou assim, porque eu não quis, porque eu estava com vergonha. Então, é mais ou menos isso que acontece também conosco quando a gente tem que abrir o nosso coração, às vezes até para uma pessoa que a gente gosta, pessoa que fala assim, vem falar comigo, vem, o que está te incomodando? A gente tem vergonha de expor as nossas dores, vergonha de expor as nossas feridas morais. Sejamos caridosos, como recomendado no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Também vamos ler pouquinho. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Então, mais uma reflexão para nós. Muitas vezes aquele que cai é por descrença. Deus está longe demais, Ele não vai me reconhecer, Ele não me ama nada. É porque não conhece Deus, não sabe, não consegue entender essa grandeza toda, que na verdade nós estamos mergulhados em Deus e Deus mergulhado em nós. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a face da terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Esse é o convite de Elizabeth, o espírito que escreveu essa mensagem, a respeito da nossa postura diante dos criminosos. Aí um dos nossos professores, que eu estou chamando de professores, esses irmãos que deram seus testemunhos, que é o Jacques Latour, ele diz o seguinte, a respeito das preces: sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Então, às vezes, aquele minutinho é como a gota d'água na língua de alguém que está muito sedento. Não aplaca a sua sede, mas mitiga o calor, né? Ainda no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem a coletânea de preces, que acontece também, muitas vezes, a gente pensa assim, mas como é que eu vou orar pelo criminoso? Não que seja roteiro para a gente falar assim, não, eu vou rezar para fulano de tal, vou procurar uma prece aqui. Não, mas tem aqui uma sugestão, a gente pode utilizar para ir ganhando espontaneidade nessa oração. Vamos ter no item 73 do capítulo 28 e no 64, oração pelos espíritos arrependidos e pelas almas sofredoras que pedem preces.
Temos então aí a sugestão que pode atenuar o sofrimento desses irmãos. É interessante também que quando é que a gente constrói um inimigo? Quando a gente entra em embate, e às vezes por bobagem, às vezes por causa de uma fruta que você foi tirar lá no mercado, o outro passou na frente e pegou, você olha torto, aí o olho de olho torto também, e daí a pouco pessoas que não se tocam mais. Mas também fazer amigos está nesse caminho das pequenas coisas. Quando você ora por alguém, esse alguém percebe a sua vibração, e no momento da sua necessidade pode ser que ele venha orar por você também. Jesus fala no Evangelho, regimentai amigos. E ele até fala para regimentar amigos na maldade, quer dizer, se é um amigo inimigo, um amigo no mal, é um amigo no crime, por exemplo, mas é um amigo. Então faça dele o seu parceiro para o futuro. E com as nossas preces nós podemos fazer isso. Alguém que vai querer estar conosco. Então, o primeiro relato traz a figura de um jovem sacerdote. É o Verger. O Verger foi executado em 1857. É interessante também que, como que era rápido entre o crime e a execução. Ele cometeu o crime assim, no comecinho do mês, no final do mês, e já estava executado. Falei, meu Deus do céu, nem tempo da lei arranjar um meandrozinho, né? Mas tá, ok. Aí ele foi evocado, respondeu, e ele tinha assassinado um arcebispo, ou seja, um superior a ele. Ele foi impulsionado por roubos da juventude, a revolta por não aceitar certas chamadas injustiças, né, ser humilhado. Ele se sentiu humilhado, ficou revoltado, naturalmente o orgulho dentro de si, ele foi e matou o arcebispo. E ele se arrepende imediatamente. Logo depois que ele desencarna, ele arrepende, mas fica com vergonha. Porque sendo ele um sacerdote, ele não deveria ter feito o que fez. Mas uma vez feito, não há como desfazer, né? Ele teve que arcar com as consequências. E ele tinha sido evocado por outro grupo, mas ele falou que ele preferiu estar com esses, e ele aceita o convite e obtém o socorro necessário. Ele percebe então que o orgulho e a impetuosidade o levaram ao ato equivocado. Quem de nós pode afirmar que nunca agiu de forma impulsiva? Como é que nós vamos condenar alguém? No caso dele, ele fez uma coisa que extrapolou os limites da legalidade. Mas às vezes a gente briga com alguém ou fala uma palavra que, se você pudesse, você rebobinava na hora, mas palavra não se rebobina, né? Às vezes a gente critica o outro por um ato que a gente mesmo teria feito. Então, sejamos mais pacientes e compassivos com aquele que erra, porque pode ser qualquer um de nós quando é apanhado no contrapé. O segundo relato contempla o senhor Lemerre, suponho, também falecido em 1857. Também foi evocado. Estou citando isso porque alguns desses espíritos, desses 5, não foram evocados, vieram espontaneamente. Quando nas reuniões mediúnicas tem-se esse cuidado, o telefone toca de lá para cá. Depende do motivo, depende do espírito, depende de uma série de circunstâncias. Tanto podemos evocar, quanto podemos receber aqueles que desejam estar conosco. Então, o Solemer confessa a própria culpa, resultado de um temperamento fraco, habituado desde muito à vilania. Ele disse que na outra encarnação
ele já era propenso ao mal, ao erro. Ele escolheu a família na qual ele deveria reencarnar. Talvez até pensando assim, vou estar entre os meus iguais, vamos juntos aprender. Aí quando pergunto para ele assim, mas será que você, se tivesse sido bem direcionado, você teria mudado? Ele falou, talvez, mas a minha propensão ao mal era grande. Ele não teve uma boa educação familiar e tornou-se delinquente contumaz. Nós poderíamos dizer que esse é um espírito que sofreu abandono moral. E cada vez que nós deixamos de educar uma criança, de orientar um jovem, de amparar um caído, também nós estamos promovendo o abandono moral. Quais são as consequências disso? Talvez a delinquência. E também é bom nós pensarmos que nós somos responsáveis não só pelo mal que nós fazemos, mas pelo mal que advém do bem que nós não fizemos. Ele não acreditava em Deus, teve o arrependimento imediato por força do temor da punição divina. Quem pensou assim, eu não acreditava, mas vai que ele existe. Então ele vai me punir? Ai meu Deus, e agora? Né? Eu não acredito em Deus não, mas valha-me Deus. Não foi informada a sua idade, então a gente não sabe. O terceiro relato é de um espírito que não foi evocado, é o senhor Benoit. Ele faleceu em 1704. Estamos em 1860 e poucos, e ele faleceu em 1704, quase 200 anos. Era um frade. Nossa, mas como pode um frade se tornar, né, um criminoso? E, ao que parece, ele não assassinou ninguém, mas ele deixou que as pessoas morressem sem alimento, sem amparo, que é a mesma coisa, né? Nós somos responsáveis, não só pelo mal que nós fazemos, mas também pelo mal que advém do bem que nós não fizemos. Ele usou a religião para sair da miséria. Aproveitou do posto alcançado para dar vazão aos piores pendores, sem nenhuma identificação com a fé defendida. Ele disse, inclusive, eu fui um frade sem fé. Triste, né? Você ocupar, é como você se formar para uma profissão, executá-la, sem acreditar nos princípios dela. Sua queda, alimentada pela ambição e luxúria, foi ainda mais vertiginosa porque lhe faltou o alicerce da fé. Nós podemos inferir que o seu arrependimento foi tardio e só ocorreu. Ele não arrependeu porque ele estava com desejo de arrepender, não. É porque ele não suportava mais a perseguição das suas vítimas. Mas todo arrependimento tem o seu valor. Ao que parece, ele viveu bastante, então nós podemos entender que ele não era um jovem. Isso é só para considerações que não acrescentam nada. O outro espírito não tem nome. É o espírito de Castelnaudary, talvez, não sei qual é a pronúncia. Em 1859, os estudiosos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas evocaram um espírito que ele estava, tipo, assombrando uma casinha. Esse espírito, ele faleceu, ele desencarnou em 1659, desculpa, eu falei que em 1659 ele foi, em 1859 ele foi evocado. E ele desencarnou em 1659, exatamente 200 anos antes, já com 80 anos de idade. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele matou o irmão dele. Questões de pouca importância, ele matou o irmão dele. Mais tarde, ele matou a esposa dele. Desencarnado, ele, se sentindo dono daquela casa, continuou morando ali. Alguém compra, o imóvel não fica parado. A pessoa, sabendo que ali era assombrado, fez lá o seu propósito e foi morar ali. Pouco tempo depois ele morreu também. Então,
é possível que ele tenha feito um processo ali de vampirização, talvez durante o sono tenha prejudicado, a pessoa veio a morrer. O filho desse senhor falou assim, eu vou tomar posse, né, herança, foi lá tomar posse. Quando ele entrou na casa, ele levou uma bofetada daquelas assim de virar a cara. Nunca mais ele voltou na casa. Aí, esse espírito, primeira vez ele até rasgou o papel, porque a evocação era psicografia. Ele até rasgou o papel, não prosseguiu. Mais tarde, aí o pessoal continuou rezando por ele e tal, depois ele vem, conversa, né? E ele diz o seguinte, que ele era um espírito quase selvagem. Então, ele não aceitava o acesso dele, o senso de posse de coisas e pessoas, é tão forte, ele não aceitava que ninguém tocasse naquilo que era dele. E ele diz ainda, aí é perguntado para ele, aliás, pelo ao mentor, o que aconteceu antes? Antes disso, ele renasceu na Terra, mas numa tribo muito selvagem. E antes disso, ele vinha de outro planeta ainda inferior à Terra. Então, quer dizer, é um espírito bruto, quase podemos dizer uma criança em termos de evolução espiritual, né? E como cada um será medido a partir do conhecimento das suas oportunidades de aprendizado, naturalmente o peso para ele era menor do que um de nós, que tendo conhecimento da causa e efeito, da necessidade de amor ao próximo, de saber o que faria um amigo de Jesus, nós vamos ser muito mais penalizados do que ele. Mas então, ele consegue compreender, surge uma esperança para ele, e ele então, aliás, eu queria fazer um relato aqui sobre a questão da bofetada, né? Se todos os espíritos pudessem dar bofetadas, gente, não tinha um de nós aqui que não tinha levado um tapa na cara na rua. Não tinha um de nós, né? E por que aquele espírito conseguia? Exatamente por causa da familiaridade dele com essas forças mais pesadas. Vocês lembram do filme Ghost? Né? Que o cara queria chutar a latinha lá e não conseguia, aí ele recebeu um treinamento, aí ele fixou a mente e ele, enfim, conseguiu chutar, né? Assim é também a nossa vivência no mundo espiritual. Quanto mais densa for a nossa energia, mais capacidade nós temos que movimentar, de ter acesso ao movimento das coisas materiais, né? Vamos prosseguir aqui. Sim. Dias atrás, na nossa reunião mediúnica, que esse espírito aqui, ele foi despertado pela esperança. Aquela esperança de não ficar mais preso naquela casinha, de não ficar mais iludido com a posse. Aí, na nossa reunião, um espírito vem insistindo, me dê esperança, me dê esperança. Por que isso? Às vezes o nosso erro é tão grande que nós não nos sentimos merecedores do amor de Deus, do perdão de Deus. E esse espírito diz que ele tinha ouvido alguém falar que Deus ama o pecador tanto quanto ama o anjo. E ele queria ter essa esperança de se sentir amado por Deus para ele refazer a sua trilha no bem. Então, foi isso que fez com que esse nosso irmão olhasse para a vida com mais bom ânimo. Nós vamos ter que correr, né? Para variar. Então, encerrando o material oferecido por esse estudo, nós vamos encontrar agora o Jacques Latour, que também não foi evocado. Esse espírito trouxe uma série de comunicações que possibilitou um acompanhamento entre a orientação e a sua evolução, muito bacana, muito rico o material. Ele foi executado em 1864, também foi rapidamente que ele se sentiu tocado, e considera ainda que a falta de educação é que o levou para o crime. E a crueldade dele, ele fala que as vítimas dele imploravam clemência e ele friamente as executava, né? Então, isso
aumentou consideravelmente o peso da sua culpa. Vamos ao levanta, né? Se nós fizéssemos uma foto desses 5 personagens que a gente citou aqui, vamos imaginá-los aqui, a gente fazendo uma foto deles. Como seria a linguagem corporal deles? Estavam arrependidos, conscientes de que eram criminosos. Como que é a linguagem corporal? Cabeça baixa, ombro caído, olhos voltados para o chão e, muito possivelmente, mãos para trás. Essa é a postura do vencido. É a postura daquele que está pronto para receber uma punição, um julgamento, uma condenação. Aí a gente ouve Jesus. Levanta, levanta, pega a tua cruz e segue-me. Levanta e anda. Levanta e não peques mais. Levanta. Apesar de todo o erro que a gente tenha cometido, levanta. Eu venci o mundo, sede, pois, vencedores da iniquidade. Mas uma vez arrependidos, está tudo resolvido. Arrependi. Se a gente acreditasse no céu, vou para o céu? Não. Como diz a coordenadora de um grupo lá, não. Porque existem outros passos que precisam ser percorridos. Uma vez arrependido, que a gente só arrepende depois que reconhece que errou, ainda tem isso, nós precisamos da expiação e da reparação. Ah, mas como que vai ser isso? Devagar, conscientes, capazes. E para a gente reconhecer que errou, estar disposto ao arrependimento e à reparação, nós precisamos começar a conquista da primeira base das virtudes, que é a humildade. Afirmar, errei, meu pai. Acho que até na escola, na hora que a professora fala com o menino que errou, ele vai falar assim, não, tio, não errei não, você que ensinou desse jeito. Ele vai arranjar uma desculpa. Ou então a pessoa dá uma briga, né, briga com um colega, não, eu te bati, mas porque também você falou isso, aquilo, a culpa é sempre do outro. Esse é um estágio de infantilidade nossa. Até o momento em que a maturidade psicológica nos alcança e nós vamos mudar aquela palavrinha do mas. Eu errei, mas se não tivessem feito isso, ou se tivesse feito aquilo, eu não estaria errado. Mas o contrário é o seguinte, infelizmente, fizeram isso, isso e isso comigo, mas eu errei. Essa é a postura de quem está disposto a seguir em frente. Então, uma vez que nós passamos por esse processo, nós vamos lembrar que nenhuma consciência tem paz verdadeira se ela considerar-se culpada ainda. Há um personagem na história que fala para a gente isso de uma maneira muito singela. No livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, ele narra um episódio que ele vivenciou na Terra Santa. Ele disse que estava caminhando na época da Quaresma e ele viu um homem sentado, um homem espírito, sentado numa pedra. E alguém falou assim, ah lá, é o Judas. Ele olha e falou, Judas? Aí, fofoqueiro, né? Porque jornalista e fofoqueiro é quase a mesma coisa, né? Não, gente, não falei isso não. Aí ele fala assim, não, vou lá. Chega perto de Judas e fala com ele assim, você que é Judas? Ele falou, eu mesmo. Eu posso dar uma palavrinha? Você se importa que a gente converse um pouquinho? Não me importo não. A história aconteceu como foi colocado. Ele falou, mais ou menos isso mesmo. Não vamos acrescentar nada, o importante é o que ficou registrado.
mas o que dói em mim é ter traído o meu amigo. E essa dor foi tão grande. Vocês vão encontrar isso na internet, se a gente tivesse tempo eu ia ler para a gente. E Judas, ele traçou para si mesmo um roteiro de redenção, cujo último personagem também foi traído, também foi levado ao suplício, a que nós chamamos Joana d'Arc, a Virgem de Orleans. Então, e ele só consegue ser esse espírito livre capaz de visitar aquela terra onde ele muito sofreu, porque hoje a sua consciência é livre. Ele reconhece que errou, ele sabe que a sua culpa foi lavada pelo grande amor de Jesus, portanto, ele já quitou o seu débito, mas ele gosta de voltar lá para nunca mais errar. Então, nós estamos muitas vezes com medo de encarar os nossos bichos, os nossos conflitos, com medo de errar de novo. E se somos fracos, não devemos correr esse risco mesmo, não, vamos nos fortalecer. Mas não percamos a coragem de encetar uma trajetória gloriosa, rumo à redenção. Isso nós só conseguimos quando tivermos a alma redimida. Se quisermos mais enriquecimento, vamos lembrar do caso de João Hélio, o garotinho que há muito pouco tempo foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, e o espírito que animou ali João Hélio diz: eu era um corredor de bigas, e a minha maior paixão, minha maior alegria era fazer com que os perdedores fossem arrastados pela minha biga, soltando pedaços pelo caminho. A alma redimida de hoje é a mesma que foi a criminosa de ontem. Somos todos nós arrependidos. E Emmanuel de novo nos diz: observe o que você pensa quando está só, para saber quem você é. E para saber o lugar que te espera do outro lado, basta saber o que você faz com você mesmo nas horas livres. E ao findar o labor desta vida, quando a morte ao nosso lado chegar, tenhamos fé, não estamos sozinhos. Carregaremos na bagagem os valores conquistados, os amores merecidos e a promessa do Cristo amado: eu vos preparei um lugar. Seja bem-vindo. O mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele e cumpriu o que se propôs a realizar em nome do amor. Arrependei-vos, portanto, e endireitai as veredas, o reino do amor está próximo. Muita paz. Gratidão mais uma vez, Ana, por dividir com nós esse estudo dessa obra importante de Kardec, que ele deixou para a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto, confiando, Pai, na Tua misericórdia, vamos seguindo, procurando aprender os ensinamentos do Teu Filho, que tão generosamente esteve entre nós. Gratidão por todas essas bênçãos recebidas e possamos, a cada dia, procurar nos redimir das nossas faltas, sabendo que temos sempre o dia de amanhã para nos melhorarmos. Obrigada por tudo, nos ilumine, nos ampare e nos proteja, hoje e sempre.